graça e paz, boa noite, boa madrugada e bom dia para quem vai assistir depois. É sempre bom ter a companhia de vocês. Descobrindo a alegria na desunião. Em nome de Jesus, abra a sua Bíblia na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 3. Eu vou ler do versículo 18 até o 21. Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo a vós, chorando, que eles são inimigos da cruz de Cristo. O fim deles é a destruição. O Deus deles é o seu ventre. E a glória deles é para a vergonha deles mesmos, que só pensam nas coisas terrenas. Mas a nossa cidadania está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo vil para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Amém? Feche seus olhos. Senhor, obrigado por esse tempo, obrigado pela Tua palavra, obrigado pelos louvores, obrigado por cada família, amigo, visitante, cada irmão que está aqui. Obrigado, Senhor, porque Tu és bom, porque a Tua misericórdia dura para sempre, porque estamos em pé na Tua presença. Em nome de Jesus, Pai, nós temos percorrido uma caminhada tentando refletir em descobertas de alegria em lugares improváveis. Eu te peço em nome de Jesus que o Teu Espírito Santo, de uma forma poderosa, fale ao nosso coração. Fica conosco, Pai, em nome de Jesus eu oro, amém. Todos podem se assentar. Desunidos, que se unem, eles descobrem alegria. Desunidos, que se unem, descobrem a alegria. Eu já estive lá. Eu já estive numa situação onde eu estava com desunidos que viveram a experiência de descobrir a alegria. Eu acho que eu nunca contei isso para vocês, eu vou contar hoje. Pedindo licença para minha amada esposa que deve estar me acompanhando. É sempre bom ter família grande. Você garante a audiência. Se ninguém for te assistir, a família está lá. Amém? Entendeu, Silvinha? Entendeu? Se ninguém acompanhar a Silvinha, nenhuma mulher que tem de Oliveira, já dá um ministério. Mas graças a Deus que todo mundo quer acompanhar. Amém? Eu cheguei numa sala, 10 pessoas. Ninguém conhecia ninguém. Eu não conhecia os 9, nenhum dos outros conhecia ninguém. E a gente está ali naquele grupo, tudo gente diferente, nunca vi, das mais variadas idades, estilos diferentes, cultura, roupa, aparência, todo mundo cabeça baixa, todo mundo triste, todo mundo envergonhado, inclusive este que vos fala. Nessa sala, eu não vou lembrar todo mundo, mas nós tínhamos ali advogado, médico, engenheiro, office boy, uma vendedora da Riachuelo, um pedreiro, um publicitário. E todo mundo sem graça, todo mundo envergonhado, todo mundo ali. Vocês já viram alguma cena do AA, Alcoólicos Anônimos? Quem já viu? Filme. Eu não estou perguntando quem já foi na reunião. Vocês não precisam se envergonhar, calma. Você não vai se comprometer se erguer a mão. Mas num filme, aquela roda que o pessoal faz e todo mundo começa a desabafar e contar da sua fraqueza, dos seus podres. Então, eu estou numa sala dessa, umas 10 pessoas. Até que chega quem iria comandar a reunião e essa pessoa fala, bom gente, agora é o momento onde cada um vai pôr para fora aí e contar a sua história. E nós começamos. Aí eu baixei a cabeça e eu comecei. E eu quase chorando, eu falei assim, pois é,
eu estou aqui porque eu passei 4 semáforos no vermelho. Aí o outro, eu estava numa via que era 60 por hora, passei a 120, só o dobro. Aí o outro, estacionei na vaga do cadeirante. Por que não pode? E cada um foi contando. E aí, nesse momento, você percebe que os 10 são igual a você. Você percebe que todo mundo pisou na bola igual a você. Eu estava numa reunião de reciclagem da habilitação. Eu tive que entregar minha habilitação. Ficou presa por 2 meses. Eu não podia dirigir. Eu não sei quem lembra aqui da IAP do Parque, foi um período que sempre a Regina chegava dirigindo. Eu não arriscava, porque qual é a regra? Se a polícia te parar e a sua carta estiver suspensa, é mais 2 anos. E eu falava, não, Rê, dirige você. E chegava o pastor. E é muito interessante, porque ali você percebe, está todo mundo envergonhado porque pisou na bola. Mas aí você descobre que todo mundo pisou na bola. Todo mundo errou. E a gente foi se unindo. Aí vem a alegria, a gente começa a descobrir a alegria. Aí as aulas de reciclagem já virou piada. O professor já era brother, já ria da nossa cara, tirava um sarro da gente, deu um apelido para o professor. Eu nem queria que terminasse o meu curso de reciclagem. Por quê? Porque desunidos se uniram e descobriram alegria. Mas o inverso acontece. Unidos que se desunem, descobrem alegria. Esse é o desafio desse texto. Eu confesso para vocês que esse foi um dos textos mais difíceis que eu encontrei para reflexão. E é interessante, quando a gente prepara a série temática, a gente distribui os temas de acordo com uma carta, um texto, um livro. E eu não escolho, é quando dá para encaixar, dependendo das pessoas. Aí ficou esse para mim, o 4º sábado de abril. E eu olhando, e o texto está lá, o texto já era aquele, tanto é que o Maico pegou o texto para começar o culto. Eu falei, caramba, será que Paulo descobriu alegria na desunião? E é isso que a gente vai ver agora. Se você manteve aí a sua Bíblia aberta, o versículo 18, Paulo ele começa assim, e aqui no versículo 18, Paulo ele já pontua, ele já marca para a gente o território que ele está pisando. É justamente a desunião. Olha o que ele diz, porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo a vós, chorando, que eles são inimigos da cruz de Cristo. Primeira coisa que a gente precisa descobrir nesse texto, quem são eles? O versículo 17 responde, irmãos, sede também meus seguidores. Paulo ele sempre repete isso, me imitem, me sigam. Sede também meus seguidores e marcai os que assim andam, segundo o exemplo que tendes em nós. Então, quando Paulo fala, segundo o exemplo que tendes em nós, aí ele continua no 18, mas existem muitos, ou seja, se você acompanhou direitinho o texto e a forma como ele constrói o texto já explica para mim que os inimigos da cruz de Cristo que Paulo está falando, é gente da fé, é gente da comunidade, é gente da igreja. Paulo não está falando para descrente, ele está falando para crente. E ele está falando que nessa comunidade existem pessoas que são inimigos da cruz de Cristo. Agora observe, não importa a tradução, você pode estar com Bíblia diferente, mas é assim que está escrito. Paulo ele não diz que esses crentes são inimigos de Cristo. Eles são inimigos da cruz de Cristo. Tem uma diferença aqui. O fato do cara ser inimigo da cruz de Cristo e não ser inimigo de Cristo indica que esses caras, eles transitam pela igreja, eles comungam na igreja, eles conhecem as normas e as regras, eles conhecem todos os paranauês,
Eles conhecem os maneirismos, eles sabem quais são as, entre aspas, gírias de crente. Entendeu? Deixa eu puxar aqui o fio, senão eu vou me afogar. Então, olha só, eles sabem. Então, esses caras, eles vêm, eles são brother, eles dão tapinha nas costas do pastor, eles abraçam a líder do ministério feminino. Eles sabem como transitar na igreja, mas eles são inimigos da cruz de Cristo. Eles negam o centro do Evangelho, porque o centro do Evangelho é a cruz. Não existe Evangelho sem cruz. Desde o momento, qualquer um que está aqui, você que está em casa, desde o momento que nós fomos chamados, que nós fomos vocacionados para o Evangelho, a palavra foi uma só, e não foi do pastor, foi de Cristo. Jesus falou para mim assim: Edmilson, você está cansado? Então, aqui vai ter alívio, mas é o seguinte, Edmilson, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, Jesus ele não disfarçou, Jesus ele não aliviou o discurso para conquistar seguidores. Jesus ele não deixou tudo bonitinho. Jesus não pegou um bolo e encheu de cereja, morango, chantilly do bom, não aquele ruim. Vocês sabem o que eu estou falando. Amém ou não amém? Olá? Poucos sabem. Poucos sabem que é um bom chantilly. Mas nós vamos dar um jeito. Kátia, é responsabilidade sua. Quem concorda que seja a Kátia para dar chantilly bom aqui para a gente? Muito bem. Está escalada. Então, olha só. A cruz, ela faz parte. E ela faz parte uma vida inteira. É uma caminhada. Você não abandona a sua cruz. Você não nega. Quando Jesus fala, negue-se a si mesmo, a única coisa que ele fala para não negar é a cruz. A sua cruz você não abandona, você pega e me segue. E quando ele fala negue-se a si mesmo, Jesus está falando exatamente disso. Para você entrar na comunidade, para você estar na comunidade, para você participar do corpo de Cristo, você só vai conseguir fazer isso de forma integral se você negar o quê? Vícios, caprichos, pecados, carnalidade. A gente está vivendo agora um carnaval fora de época, não é isso? Por causa da pandemia, não estamos em carnaval, que é o carnevales. O carnevales significa festa da carne, os prazeres da carne. A gente está vivendo isso. Jesus está falando, olha, negue-se a si mesmo. E o negar a mim mesmo custa caro. O negar a mim mesmo dói, porque existem coisas que a gente quer fazer, sim ou não? Sim. Quem aqui já assistiu Shrek? Muito bem. Shrek é mais legal do que Shrek. Gente, por que Shrek é legal? Quer dizer, quem achou legal? Quem assistiu todos? O 1, o 2, o 3, o 4 e está esperando o 10º? Olha só, por que Shrek é legal? O primeiro episódio, o primeiro capítulo dele. O Shrek está lá no pântano. Ele toma banho na lama. Ele come lesma. A Fiona ama tudo isso. Se alguém vem tentar tirar o Shrek do pântano, ele expulsa fazendo careta. Quem lembra dessa cena aí? O Shrek, ele gosta daquela vida. A Bíblia fala que Deus nos tirou das trevas para a sua luz, mas vamos tirar todo o romantismo dessa frase, toda a poesia dessa frase. A gente gostava das trevas, a gente gostava da lama, porque a gente se dava bem lá. Porque é gostoso, porque a carne gosta. Sim ou não? Amém ou não amém? Calma, não se empolguem. Então, o Shrek, ele é o Evangelho, cara. O Evangelho está naquele desenho. Ele está naquele desenho porque mostra a nossa natureza caída e como a gente se dava bem ali. Mas aí a gente é trazido para a luz, na luz sou eu lá na minha roda de AA para fazer reciclagem. Envergonhado, cabeça baixa. Eu não tive vergonha de passar 4 semáforos no vermelho falando no celular. Com adesivo de Jesus é a salvação no meu carro. Eu sou igual a você.
eu minto para o Estado. Igualzinho você. Quando você vê o radar a 60 por hora, você reduz e passa a 60. Aí você fica olhando, opa, saiu. Você faz isso, cristão. E a gente acha lindo. Mas nós somos pecadores. Então aqui, os inimigos da cruz de Cristo, sempre que, você não nega, você não toma a sua cruz, você não segue a Cristo. Deixa eu te falar, tudo isso é se colocar distante do centro do Evangelho, e isso é viver parte do Evangelho, e não o Evangelho completo. E são pessoas que não vivem o Evangelho completo, que devagarzinho, na igreja, vão se tornando inimigos da cruz de Cristo. Porque o homem lá fora não é inimigo da cruz, ele é inimigo da igreja, ele é inimigo de tudo. Mas são crentes nesse texto, que são inimigos da cruz de Cristo. Aí o versículo 19 vai falar que se eu tenho desunião, desunião leva à destruição. Olha o que diz o versículo 19 para a gente. O fim deles, dos inimigos da cruz de Cristo, o fim deles é a destruição. O Deus deles é o seu ventre, e a glória deles é para a vergonha deles mesmos, que só pensam nas coisas terrenas. A palavra ventre que aparece aqui para mim, em algumas outras traduções é útero, é estômago, é barriga. A palavra ventre é a palavra grega koilia, que também significa umbigo. Os inimigos da cruz de Cristo, eles não querem papo com carregar a sua própria cruz, porque eles só olham para o próprio umbigo. Já ouviu essa expressão? Você achou que era nova? É bíblica. Os caras só olham para o próprio umbigo, eles pensam neles. Você viu como o texto é construído? Tudo que eles fazem é para a destruição deles. Deles quem? Dessa gente que está dentro da igreja, das igrejas, das comunidades, mas elas nem se dão conta que são inimigos da cruz de Cristo. O Deus deles, então e Deus aí na sua tradução está com D minúsculo, não está com D maiúsculo. Pode olhar aí. O Deus deles é o umbigo deles, porque é só os caprichos deles, são as regras deles, é o que eles acham. Não, a regra aqui é assim, tem que ser desse jeito, porque quem falou? Eu. Quem pôs a mão em você para ser apóstolo? Eu mesmo. Tem um pastor que tem uma frase sensacional, porque você sabe que apóstolo, o último foi Paulo, chamado de apóstolo tardio. Por quê? Porque o apóstolo tem que ter vivido com Cristo, o apóstolo tem que ter se relacionado com Cristo, e Paulo no caminho, no alto caminho para Damasco, ele teve esse encontro. Ele é o apóstolo tardio. Tem um pastor que ele fala assim, apóstolo bom é apóstolo morto. Deu para entender? Os bons morreram. Os que a gente vê hoje em dia não vai nessa onda. Então, esses caras, a destruição chega para eles. Eles têm o Deus deles. Quando fala de glória, a glória é deles, não é glória de Deus. E é para a destruição deles mesmos. Você entende agora por que no versículo 18, o Paulo, quando escreve, ele coloca vírgulas, e ele vai falando dos caras que são inimigos da cruz de Cristo, e ele fala que ele escreve tudo isso, e sempre que ele pensa nesses caras e fala desses caras, ele o faz chorando. Se você conhece gente que está se perdendo, que se tornou inimigo da cruz de Cristo, presta atenção, chora, cara, chora por eles. Pode ter gente muito perto de você, pode ter gente longe de você, pode ter gente que conhece o Evangelho. E atenção, que esse risco eu corro e você corre. Se a gente começa a negar os valores do Evangelho e a dureza, a pureza, a inteireza da cruz de Cristo. Então, Paulo, quando chora e fala, eu escrevi isso chorando. Deixa eu te contar um testemunho que eu achei sensacional.
Viktor Frankl, no livro Em Busca de Sentido, ele conta a experiência dele nos campos de concentração, onde mais de 6 milhões de judeus foram torrados nos fornos entre 1933 e 1945, Segunda Guerra Mundial. E ele conta que teve uma vez um prisioneiro que estava com edemas pelo corpo, por causa da fome. Esses caras comiam, era uma batata e um caldinho de qualquer coisa por dia. E tinham que trabalhar, trabalho braçal, no frio, na neve, no inverno, enfim, esses caras não paravam. Ficou ruim, morre, joga fora. Os mais doentes eram já encaminhados para os fornos. E Viktor Frankl, ele conta que uma vez ele perguntou para esse prisioneiro, porque no dia seguinte, ele viu o prisioneiro sem nenhum edema. Mas ele sabia que nenhum prisioneiro ganhava um tratamento médico, uma lasanha, uma picanha, não. Como é que ele resolveu a fome dele? E ele pergunta, cara, como é que você curou os seus edemas por causa da fome? O prisioneiro, amigo de Viktor Frankl, ele baixa a cabeça e ele responde com poucas palavras, eu curei-os chorando. Tem muita gente nesse tempo chorando secretamente. Tem muita mãe chorando. Tem muito pai chorando. Tem muito filho chorando. Tem muita esposa chorando. Tem marido chorando. Tem muita gente chorando. Eu não esqueço o dia que, numa casa que eu construí, só a título de investimento para vender, uma casa pequenininha, mas o terreno era assim, e eu tinha que deixar assim. A gente colocou uns 150 caminhões de terra lá naquele terreno, para fazer ele virar um terreno. Mas até chegar nesse ponto, foram 6 meses fazendo um muro de arrimo. E um dia eu chego lá para ver o pedreiro e estou descendo e não acho o pedreiro. Ô Paulo, o nome dele Paulo. Falei, Paulo. E fui indo. Quando eu estou chegando lá embaixo, e era difícil chegar lá embaixo, eu ouço um chorinho. Aí eu olhei e está o Paulo, cabeça baixa. Parecia uma torneira. Falei, Paulo, o que foi? Ele olhou para mim, me abraçou. Foi uma cena tão bizarra, ele nunca me abraçou. E aí eu fiquei ali sentado naquele buraco com ele umas 3 horas. Ele contando das agruras, das humilhações no seu casamento. Tem muita gente se curando através do choro. Choro secreto, choro que ninguém vê. A desunião, ela leva à destruição. E aí resta chorar. Ok, pastor, então até aqui a gente tem choro, inimigos da cruz de Cristo, desunião, destruição. Cadê a alegria, pastor? Que até agora... Existe uma verdade aqui na carta de Paulo aos Filipenses que foi duro para mim admitir quando eu preparava esse sermão. E a verdade é direta. Não existe alegria na desunião. Se você insistir numa vida desunida, você não vai descobrir alegria. O bloco, o texto, são esses 4 versos que eu li para você. Mas nos versículos 20 e 21, Paulo ele vai falar de uma atitude e de uma bênção. A atitude está aqui no 20, eu vou ler para você. A atitude diz assim, mas a nossa cidadania está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Para você entender, 100 anos antes, mais ou menos, de Paulo chegar nesse lugar em Filipos, o Império Romano, com os seus generais, tinha atacado para conquistar essa terra e ganhou. Quando Roma conquista Filipos, os generais, com o seu enorme exército, soldados, eles falaram, cara, não dá para voltar para a capital. Porque a capital enfrentava o que enfrenta a nossa capital. Roma estava lotada, Roma tinha desemprego, Roma tinha falta de moradia. Eles falaram, conquistamos aqui, vamos colonizar Filipos.
Vamos dividir, a terra é grande, é boa, é bonita. Vamos dividir para os soldados. E aí eles colonizaram. Então, Roma colocou ali colonizadores. Portanto, Filipos era uma colônia romana. Como colônia romana, os caras que vão nascendo, eles querem ter o privilégio, os direitos, os prazeres de serem cidadãos romanos. Eles não querem ir morar em Roma, eles querem ficar em Filipos, mas eles querem gozar os privilégios de serem cidadãos romanos. Então, quando Paulo chega, ele chega e encontra esse ambiente político e cultural. E os caras brigando para serem cidadãos romanos. E ser um cidadão romano implica no quê? Eu vou adorar as divindades romanas, que eram muitas. Para eu ser um cidadão romano, eu quero aquele estilo de vida romano, com muita luxúria, lascívia, sensualidade, promiscuidade, muita bebida. Essa é a vida romana, e os caras estão discutindo para serem cidadãos romanos. É nesse contexto. E não se esqueça, para aqueles caras, eles são uma cidade pequenininha perto da grande Roma. Esses caras estão aqui construindo Filipos, e eles sabem que tem exércitos que desejam Filipos. Mas eles sabem que se eles se renderem ao culto ao imperador, eles clamam para Roma, e o imperador, como governante máximo, como César, como Deus para aquele povo, manda os exércitos romanos e defendem Filipos. É muita vantagem. A gente pode achar um absurdo a guerra lá da Ucrânia, mas para muito russo, o Putin é um deus. Vocês estão entendendo? É nesse contexto que Paulo fala, a nossa cidadania está nos céus. Vocês têm dupla cidadania. Vocês são de Filipos, vocês querem ser cidadãos romanos, mas presta atenção, a nossa cidadania não está nessa terra, está nos céus. Porque Roma batalhou há 100 anos atrás e conquistou aqui. Mas deixa eu dizer para vocês, há um pouco mais de 100 anos atrás, o Cristo batalhou pela humanidade e venceu a guerra. Então agora vocês são uma colônia do céu. Foi Jesus quem colonizou. Eu e você somos uma colônia do céu e somos cidadãos do céu. E aí, a ideia de Paulo não é que agora eu vou para o céu. Tanto é que ele fala, nós esperamos. Se eu espero, eu estou aqui. E aí ele dá 4 títulos para o Deus que a gente espera. Nós esperamos o nosso Salvador, o Senhor, Jesus Cristo. Salvador, o que significa? É aquele que te livra de graves perigos. Então eu estou esperando nesse Senhor e Salvador. O Salvador, Senhor. Senhor significa governante. Ou seja, Paulo está fazendo um contraponto com o César, com o imperador romano. Vocês confiam nele, mas presta atenção. Nós estamos esperando um Salvador. E ele é Senhor. Ele é governante. Ele governa a nossa vida, a nossa história. Ele governa. Ele é Jesus. Jesus é nome. Significa Deus salva. Cristo é título, é ungido, é rei. Portanto, eu sou súdito de Jesus Cristo. Eu sou servo de Jesus Cristo. Eu estou aguardando, então eu sou cidadão do céu. E se eu agora não sou inimigo da cruz de Cristo, eu sou amigo da cruz de Cristo, eu tenho os privilégios que somente o Salvador, o Senhor, Jesus Cristo, pode me dar. E Ele dá para a sua igreja. É isso que Paulo está falando. Então, se eu tenho a atitude de começar a aguardar e não me envolver com as coisas dessa terra, eu entro em unidade com Cristo. E aí ele completa, o verso 21, aí vem a bênção, que transformará o nosso corpo vil para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Glória a Deus.
Presta atenção, eu não sei como é que está na sua Bíblia, na minha está a palavra vil. Vai transformar o nosso corpo vil. O que é vil? Vil é um corpo corrompido, um corpo doente, um corpo fraco, um corpo que não aguenta mais nada. Eu diria que Paulo está falando do meu corpo, do pastor Ed. Somente os jovens que estão aqui, que são da classe de jovens lá em cima, tá? Os demais só vão prestar atenção. Dos jovens, quando vocês sobem essa escadinha para ir lá para a sala, quem chega lá em cima cansado? Levanta a mão. Rodrigo. Dodô. Jéssica. Caramba, eu não vou nem perguntar a idade de vocês. Eu tenho bronquite. Para mim cansa mais. Quando eu jogo bola, na confraternização da IAP do Parque, que já está chegando, será em dezembro, eu me preparo o ano inteiro. O pessoal morre de rir porque eu não corro. Eu fico parado lá na frente, esperando uma bola boa chegar para fazer um gol. O Eli já tem um fôlego de adolescente. O Eli é diferente. O Eli, eu nem vou perguntar para ele que eu vou me envergonhar. O Eli corre. E tem os caras da corrida aqui, né? Cadê o Felipe? Quantos quilômetros por dia, Felipe? Por semana? Uns 15. Correndo. Correndo. Eu faço isso de carro. Correndo. Presta atenção. O texto está dizendo, você passa a ser cidadão do céu, então a tua esperança está no nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ele vai transformar o vosso corpo vil. Deixa eu dizer para você. Eu não sei se a minha irmã está me assistindo, a Eleide. Sabe o seu câncer, Eleide? Que a ciência ficou 1 ano para fazer ele adormecer, porque não tem cura. Quando nosso Senhor e Salvador aparecer, o seu corpo vil será transformado. Sabe a Débora, a sua mãe, Valerie? O câncer que ela está enfrentando será curado. A minha bronquite será curada. Essa semana, acho que na segunda-feira, eu passei no apartamento dos meus pais. Então, pai, o senhor viu que os adolescentes de 12 anos cansam nessa escadinha. O meu pai mora num apartamento que tem 3 lances, não tem elevador. E eu estava subindo com meu pai sobe devagarzinho. A cada passo ele faz assim. Eu também me canso, mas eu não conto para ele. Eu aproveito que ele cansa e falo, pai, vamos no seu ritmo. Ele sobe 2 lances, quando chega no segundo lance ele fala assim, filho, aqui é a minha parada para eu tomar ar. E aí meu pai, ele fica lá assim, buscando ar, buscando ar. Passa alguns minutos, ele segue o 3º lance. Meu pai esse ano completa a idade da igreja, 90 anos. Ele está ali cansadinho, porque ele tem 90 anos. Vocês adolescentes, se cuidem. Mas quando o Rei dos Reis, o Senhor da Glória, aparecer nos ares e voltar, o meu pai, eu não tenho dúvida, ele é cidadão do céu. O meu pai vai receber um corpo glorioso. A minha mãe, que está encolhidinha, vocês percebem isso? Minha mãe tinha 2,5 metros de altura, agora está com 1,5 metro. Mas ela vai receber um corpo glorioso, cara. Eu lembro do presbítero Zé e do Oswaldo, foi a mesma doença, os dois? Eu lembro deles quando eu fui visitar uma vez, eu não sei se foi o Zé ou o Oswaldo. Amarelo, o corpo amarelo. A família deve lembrar. Eles vão ressuscitar com um corpo transformado, glorioso.
O Mateus, meu filho, está pedindo oração aqui, eu vim sozinho hoje. Porque hoje a tal, ela tinha consulta às 10h30, o Mateus foi com ela, o Theo e o Joca estão gripadinhos, e a Regina ficou com eles. A gente orienta o pessoal, ó, tem sintoma, fica em casa, não vem. Ela ficou, e ele pede oração, ó, orem por nós. É só uma gripe. Filho, vocês são colônia do céu. Vocês serão transformados. Então o texto termina dizendo que a bênção é essa, portanto tem alegria. Agora presta atenção, olha que coisa interessante que está acontecendo aqui nesses 4 versos. No 19, que eu já passei com você, fala da destruição, que os caras serão destruídos por causa do Deus deles que é o vento, a glória para eles mesmos e para a destruição deles. Portanto eles vão ser destruídos porque são inimigos da cruz de Cristo. Mas o versículo 21 termina dizendo que mesmo os amigos da cruz de Cristo também vão se encontrar com a falência dos seus corpos e vão morrer. Também vai chegar e vai ter lances para subir de escada e vão cansar. Todo mundo vai ter esse momento. A diferença é que amigos da cruz de Cristo receberão um corpo glorioso, cara. Isso é alegria. Se isso não for alegria, eu não sei o que é alegria. Então Paulo está dizendo aqui, ó, na desunião, não dá para ter alegria. Mas se você tomar uma atitude de entender que você é cidadão do céu e não dessa terra, você começa a experienciar na sua vida verdadeira alegria. E atenção, não dá para ser crente meia boca, nem pela metade, nem 1/3, não dá. Por quê? Porque na volta de Cristo, Ele quer transformar a gente, Ele quer transformar pessoas. Amém? Ah, pastor, então eu tenho que ser perfeitinho. Ninguém vai conseguir. Eu comecei contando para vocês do meu AA, das pisadas de bola. Ninguém vai conseguir. Ah, mas dá para a gente ter paixão pelo Evangelho, amor pelo Evangelho e tentar fazer o melhor. Dá ou não dá? Isso dá. Se você está com a sua Bíblia aberta, o versículo 1 do capítulo 4, ele é um versículo solto, ele não faz parte da continuação do capítulo 4. Ele, na verdade, o capítulo 4 deveria começar no versículo 2, porque ele é conclusão dos 4 versos. Olha o que ele fala, portanto, é uma palavra de comando para concluir. Portanto, meus amados e muito queridos irmãos, a minha alegria e coroa está assim, firmes no Senhor. Amém? Então, na desunião, a gente só vai encontrar alegria se a gente mudar a atitude. Porque a verdade aqui do Evangelho é, na desunião não existe possibilidade de alegria. Em 1912, 2.227 pessoas saíram da Inglaterra para os Estados Unidos a bordo do Titanic. Na metade da viagem, o navio tromba o casco dele num iceberg. Em 2 horas e 40 minutos, o Titanic naufragou. 705 pessoas somente foram salvas e sobreviveram. Até hoje, especialistas dizem que 90% ou até 100% das pessoas poderiam ter sido salvas se o navio não tivesse sido dividido ao meio. Qual é a conclusão dos caras? Apenas o buraco que o iceberg fez no casco demoraria muito para entrar água e para o navio afundar. Ele iria afundar. Mas quem conhece a história sabe que depois das 2 horas e 40 minutos, quando as 2 partes do navio afundam, passa alguns minutos, chega um navio para socorrer. Se ele não tivesse partido, ele ficaria boiando. Daria tempo de chegar o navio e resgatar todo mundo a salvo. Mateus 12, 25. Nenhum reino, nenhuma cidade, nenhuma casa dividida em si mesma pode subsistir. O Titanic, as pessoas morreram porque ele foi desunido. Ele se dividiu, e na divisão não tem alegria.
Se você está enfrentando desunião na sua família, no seu casamento, na sua história, na sua igreja, na sua empresa, nos seus negócios, sabe, com seus amigos, na sua escola, presta atenção. A desunião não produz alegria. A única coisa que produz alegria são as atitudes do verso 20 e 21. Ou seja, se você quer descobrir alegria vivendo desunião, só tem um caminho: reconciliação, perdão. E aí volta a união. Porque união só acontece depois de reconciliação e perdão. Sem perdão, sem reconciliação, não tem união. O que tem é hipocrisia. Vamos fingir que a gente está unido. Não é assim que funciona. Eu louvo a Deus, porque Deus fez isso na minha vida. E eu termino citando para vocês algo que tira o centro da cruz de Cristo na igreja atual, no Brasil e no mundo. O nosso mundo está polarizado entre esquerda e direita. Eu tenho visto famílias romperem amizade por causa de políticos e por causa de política. Lula, Bolsonaro e sei lá mais quem, Putin, Biden, esses caras não subiram numa cruz para me salvar. Só Jesus. Eu não quero entrar no mérito se o decreto do nosso presidente foi correto ou não, que eu sei que tem preferências aqui. Mas o que me chamou a atenção ontem no país foi o escândalo de uma parcela falando que absurdo, concedeu graça para um cara que ofendeu. E a palavra mais usada ontem foi graça, pela mídia. Os caras ficaram falando de graça o tempo todo, graça, graça, graça. Eu sou o cara que merecia 8 anos de prisão. Eu sou esse cara. E a graça, ela assusta e incomoda porque ela é escandalosa. A graça é escandalosa e o que aconteceu essa semana dá para você entender um pouquinho do escândalo. Deus, Jesus, ele vem e fala: Edmilson, eu te dou salvo-conduto, você está perdoado. Os meus inimigos vão falar assim: mas ele não merece, porque o Edmilson é ruim, porque o Edmilson fez isso, ele falou aquilo, não é assim que ele age. Jesus vai falar: eu dei, eu mando, eu tenho poder, eu dei salvo-conduto para o Edmilson, eu dei graça para ele deu graça para você, deu graça para você, deu perdão para você, porque ele ama, porque ele salva. Amém. Na desunião, a gente não encontra alegria. Mas quando a gente se arrepende e volta para o caminho, a gente descobre alegria. Que Deus te abençoe.